Olá, boa noite, tudo jóia, tudo bem? Hoje eu fiz acho que umas 3 lives no TikTok, eu faço no TikTok, salvo, coloco no Face, depois coloco no YouTube. O meu canal no YouTube é Nelson Alves de Andrade. Quem quiser entrar lá, tem várias lives de aconselhamento, de exortações, lives de psicanálise, pois eu tenho formação em psicanálise, sou doutor em psicanálise. E hoje, pela manhã, quando eu fiz uma live, eu não lembro agora mais o título, mas era sobre oração, tá? Era uma reflexão e terminei estendendo-me com aquela reflexão. Várias pessoas entraram, está tendo uma assistência razoável. E eu entreguei uma revelação para uma pessoa. E a pessoa me falou de algo, tá? E nós oramos ali, com a pessoa com problemas no casamento, já há muito tempo, o esposo não se comunicava, nem com ela, nem com os filhos, e havia saído. E naquela oração eu pedi a Deus, com muita fé, com muita convicção, de que Deus mudasse essa situação, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em uma live que eu fiz agora à tarde, falando também sobre oração, a oração de Jabes, a pessoa já me deu resposta: olha, o meu esposo, que saiu já há bastante tempo, depois da oração, por incrível que pareça, ele se comunicou comigo. Gente, isso é uma alegria muito forte, muito grande ao meu coração, porque é algo que está me dizendo: continue, você não pode parar, você não pode desistir. Antes eu fazia lives aqui pelo Face e teve muitas bênçãos mesmo. Como acho que eu entrei num período de alguma doença, alguma coisa, eu parei. Aí depois que eu recomecei, as pessoas não voltaram como antes. Só que pelo TikTok está tendo uma assistência maravilhosa. Gente, quando eu medito no Evangelho, eu vejo que o Evangelho, sinto e estudo, pesquiso, o Evangelho realmente é a salvação para as pessoas que entregam a sua vida a Cristo. Não estou falando aqui de uma denominação, porque vocês nunca me viram pregar sobre a placa de uma igreja. Mas eu ensino, eu mostro sobre o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E a ideia que o Evangelho serve tanto para os cristãos como para os não cristãos pode parecer nova para muitos, mas na verdade é muito antiga. Em sua carta aos cristãos de Colossos, o apóstolo Paulo ele expõe o Evangelho como um instrumento de crescimento, de progresso espiritual contínuo para todas as pessoas que realmente aceitam a Cristo como Senhor e como Salvador. Em todo o mundo, ele escreve, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de verdade de Deus na verdade. Colossenses capítulo 1, versículo 6. E após pensar um pouco sobre essas palavras aqui, nós podemos compreender que o Evangelho ele é de alcance para todas as pessoas. A palavra Evangelho significa boas novas. Cristo morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, ele é o nosso grande mediador, o nosso grande intercessor, e nós devemos buscar a sua presença. Martinho Lutero, ele frequentemente empregava a frase simul juxta et peccator, para descrever uma condição como cristão. Isso significa simultaneamente justificado e pecador. E embora ele entendeu que embora já tivesse sido salvo através da justificação, a justificação é Deus nos declarar justos, que não somos, através do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Lutero, entendendo isto, ele, muito embora
já tivesse sido salvo pela justificação da penalidade do pecado, ele continuava a necessitar da salvação do poder do pecado. E o Evangelho, na realidade, ele nos alcança, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele sabia que mesmo para os mais piedosos cristãos, para os mais piedosos santos, o Evangelho é realmente relevante, é necessário todos os momentos, todos os dias da nossa vida. Isso significa que nós devemos ler a palavra do Senhor, estudar a palavra de Deus e compreender aquilo que a Bíblia transmite para nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos acreditar no poder salvífico do Evangelho, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que nos ensina, que nos mostra o caminho da salvação, que nos mostra que a história do pecado, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, mas que a graça de Deus veio sobre a humanidade de uma tal forma que eu não mereço, você não merece. Tem até um hino que diz: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Então, o que é que Deus viu em nós? Na realidade, nós somos obra de Deus. Somos obra-prima das mãos do Senhor. Nós fomos formados à semelhança e à imagem de Deus. E essa imagem ela foi deturpada com a entrada do pecado. Por quê? Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele nos separa do Senhor. O pecado, ele nos separa de Deus. Mas quando eu vou aos pés de Cristo, oi João Lucas, tudo bem, querido? Quando eu vou aos pés de Cristo, eu entrego a minha vida para Ele, eu vou começar uma novidade de vida. E muitas vezes as pessoas elas não acreditam nesse renascimento, o que a Bíblia chama de regeneração, nascer de novo. Como Jesus falou para Nicodemo: olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Esse novo nascimento que acontece em nós é uma decisão nossa, nós decidimos. A paz do Senhor, querido. Tudo bem, Jonas? Você é de onde, querido? E nós precisamos, eu tenho feito lives mais no TikTok, porque aqui tem entrado pouquíssimas pessoas, mas eu estou fazendo aqui agora algo, tá? E Jesus claramente, ele nos mostra esse poder dessa salvação. Quando eu escuto a voz do Salvador, tomando o exemplo de Jesus, os corajosos cristãos da igreja dos primeiros séculos, eles atribuíram grande importância realmente aos evangelhos, e nós precisamos abraçar, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos aí que falam sobre Cristo, falam sobre a história de Jesus, sobre os milagres de Jesus. E quando nós entendemos essas coisas, nós vamos compreendendo que nós somos pecadores, que nós necessitamos de um Deus Salvador, né? E Deus nos chama. E a palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, sereis a minha propriedade peculiar. Este ouvir a voz, a Parnamirim, Rio Grande do Norte. Eu já fui aí, passei 45 dias no Rio Grande do Norte. E na época, né, foi em 2004. Foi em 2004, 2005, nem me lembro mais. Então, o aeroporto em Parnamirim. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós devemos nos entregar com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, ao Senhor Jesus, e Ele faz morada em nós, faz morada em nossas vidas. O que nós precisamos, na realidade, é entender o plano da salvação, o plano de Deus para a nossa vida, não aceitando uma placa de igreja. É claro, as pessoas congregam em uma igreja, eu congrego em uma igreja, entendeu? Porém, atualmente, eu não dirijo igreja, eu não prego na igreja onde eu estou, mas eu tenho um ministério aqui online, de lives, resgatando os feridos,
e tenho alcançado realmente muitas vidas, tenho alcançado muitas pessoas. Isso é muito importante, graças a Deus pela internet que nós podemos pregar, né? E o homem sem Deus, ele está fugindo, ele foge da presença de Deus, né? Ele se rebela contra Deus. Mas Deus aí justamente busca esse ser humano. E já andei muito, sim. Deus busca esse ser humano, né? E até eu procuro dizer, eu não, a Bíblia diz, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Quem nos aceitou foi Jesus, mas nós usamos essa expressão. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Mas, na realidade, quem nos aceita é Jesus. E Ele nos aceita como nós somos, tá? Ele nos aceita como nós somos, e nós não podemos fugir ao chamado do Senhor. O chamado de Deus é um chamado especial, que é o chamado para a salvação, e essa salvação, ela é nobre, ok? Essa salvação, ela alcança todas as pessoas. O chamado para a salvação é um convite divino que Deus faz a todos nós, a todos os seres humanos, através de Cristo, através de Jesus. Este convite é universal, está presente em todas as nações, em todas as culturas, e a salvação é um convite para que nós possamos descansar em Deus, descansar no Senhor. É um convite ao perdão de Deus, e nós precisamos desse perdão, e a responsabilidade é de cada pessoa. Entende? A salvação é um convite que nos leva a uma vida de paz, a uma vida de segurança, a uma vida de perdão. Deus nos chama através do seu Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ninguém mais convence. Não adianta pastor, não adianta missionário, não adianta padre, se eu não quiser mudar. Uma vez um amigo meu falou para mim, eu evangelizava, eu me preocupava com ele sempre, e ele disse, olha, Nelsinho, me chamava de Nelsinho, e as pessoas me chamam de Nelsinho. Não adianta você falar tanto, se eu não quiser mudar, realmente eu não vou mudar. E eu pensei realmente, nossa, ele está completamente certo, porque a decisão é uma decisão da pessoa. E aceitar esse chamado, arrependimento, é a porta para receber a salvação, e a confissão e a crença em Cristo Jesus, o Salvador. E aceitar esse chamado transforma a nossa vida, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz esperança. Eu preciso entender que Deus chama a todos, mas nem todos obedecem ao Evangelho de Cristo. A Bíblia mostra que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 4. O convite de Cristo alcança a todas as pessoas, a todas as raças, a todas as etnias, pessoas jovens, pessoas idosas, de todas as nações, de todas as culturas, de toda a língua. E o chamado é um convite à vida. A Bíblia diz que Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse chamado é um chamado para o descanso, para o perdão, para uma entrega total ao Senhor, para uma renovação. Como Deus chama? Ele nos chama por meio da sua palavra, nos chama através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nos guia ao arrependimento. João 16 e 8. Enquanto a palavra de Deus revela a verdade da salvação, revela a graça de Deus, revela o plano da salvação. Porém, Deus chama e cabe a nós decidir. Eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. É necessário nós ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. E a voz de Deus ecoa em cada coração, ecoa em cada vida. É um chamado muito especial, é um chamado maravilhoso para viver com Cristo, para estar com Cristo. E então eu recebo o Senhor Jesus, não é? É o passo do arrependimento, é você responder a esse chamado que envolve o reconhecimento de que eu preciso de um Salvador e desejar uma mudança. O arrependimento é a porta para que nós possamos receber a salvação.
confessar. Romanos, capítulo 10, versículo 9, ressalta a importância de nós confessarmos, de nós acreditarmos na ressurreição do Senhor Jesus para que nós possamos ser salvos. E aceitar esse chamado significa aceitar uma transformação em nossa vida. Quem responde ao chamado de Deus experimenta uma vida nova. A palavra de Deus nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma vida marcada por uma comunhão com Deus, tá? Com uma renovação espiritual. Não importa quem você seja, não importa o que você esteja fazendo, mas eu preciso realmente de ter um contato com o Eterno, um contato com Deus. E eu preciso também permanecer nesse chamado. Quando seguir a Cristo é o começo, o novo nascimento é o começo, mas permanecer significa você ter um crescimento espiritual, obedecer à palavra de Deus, viver em comunhão com Deus e entender o próprio chamado, deixando Deus agir em nossa vida de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. E eu quero te dizer o que significa que Deus nos chama para a salvação. É o versículo que nos mostra realmente que Jesus declara que ninguém pode, em João 6,44, onde Jesus declara, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. A palavra grega aqui traduzida como trouxer é eikuo, que significa arrastar. Figurativamente. Claramente é uma aproximação unilateral e Deus nos atrai para a salvação. Ele revela-se ao homem de várias formas, de várias maneiras. E eucuo é usado em João 21,6 para se referir a uma rede cheia de peixes sendo arrastada para a praia. E em João 18:10, nós vemos Pedro puxando a espada, e em Atos 16:19, eucuo é usado para descrever Paulo e Silas sendo arrastados para o mercado diante dos governantes. Claramente a rede não teve nenhuma parte em ser arrastada para a costa. A espada, Pedro não teve parte nenhuma em ser puxada. E Paulo e Silas não arrastaram a si mesmo para o mercado. O mesmo pode ser dito quando Deus realmente nos atrai para a salvação. E é uma vida maravilhosa, queridos. E nós precisamos realmente entender esse grande amor de Deus, porque Deus precisa nos levar à salvação. Simplificando o que Ele quer que realmente nós vivamos uma vida maravilhosa, nós vivamos uma vida de paz, uma vida de esperança. E quando nós entendemos o Evangelho, é o que eu comecei falando para vocês, quando nós entendemos realmente a mensagem do Evangelho, nós vamos entender esse chamado para a salvação. Deus está te chamando, cada dia Deus está me chamando, e estamos diante de um trecho, por exemplo, quando Isaías 45, 12 ao 13, eu fiz a terra, eu criei nela o homem, e as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei ordens. Eu despertei em justiça, e endireitarei todos os seus caminhos. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós estamos diante de uma passagem do livro do profeta Isaías, de algo profético, de um trecho profético, que fala sobre o propósito eterno de Deus para com a humanidade. No livro de Isaías nós vemos aí repetidamente a promessa da salvação, no meio do caos, no meio das dificuldades, no meio do juízo. O povo de Israel estava vivendo momentos difíceis, momentos de opressão, distante da terra prometida, sem realmente uma esperança, né? Mas Deus, em sua grande misericórdia, Ele revela aqui o plano da redenção, já no livro de Isaías. Isaías 45, versículo 5 diz: eu sou o Senhor e não há outro. Ninguém pode salvar, somente Deus pode salvar. E esta passagem nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a voz de Deus ecoa no coração do homem.
Ouvi-me, ó duros de coração. Essa voz de Deus está falando cada dia, está falando cada momento, para que o homem possa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o pessoal tinha um coração muito endurecido e era simbolizado pela rebeldia de Israel. No Novo Testamento, Jesus alerta contra esse endurecimento causado pelas paixões enganosas, pelo pecado, pela atração mundana, né? E hoje muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas elas permanecem com o coração fechado, mas a Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está batendo a porta do nosso coração. E a justiça de Deus, ela é perfeita, ela alcança todos os seres humanos, e a salvação não vem por obras de justiças praticadas por nós, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Mas o Senhor, ele diz, faço chegar a minha justiça e não estará ao longe. Aqui nós vemos a justiça de Deus, que não está distante, ela veio através de Jesus. Jesus viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, deu a nossa vida por nós, e hoje a salvação, ela está pertinho de nós. Às vezes parece que a salvação tarda, mas Deus é paciente, dando tempo, dando uma oportunidade para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que todos possam realmente entender o plano da salvação. E a palavra do Senhor nos convida nesta noite a nós termos um pacto com o Senhor, fazermos um pacto com o Senhor, e está no momento de nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Não rejeite a oportunidade, não deixe para amanhã, porque o Senhor está às portas, Jesus vai voltar, o cumprimento da palavra de Deus está aí para todos verem, para todos perceberem que o Senhor está realmente cumprindo a sua palavra. E Hebreus capítulo 4, versículo 7 diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Portanto, queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que a glória de Deus invada a nossa casa, encha os nossos corações, e que Deus abençoe a todos vocês que aí entraram. Amém? Um grande beijo, uma sexta-feira terminando, né? Para aqueles que guardam o sábado, hoje já é sábado, e para aqueles que não guardam ainda é sábado, mas não importa o sábado ou domingo, o nosso descanso é o Senhor. João Lucas, que Deus te abençoe, querido, que Deus nos ajude e que nós possamos atender o chamado de Deus, ok? Um grande beijo com muito